Bom, às 4:02 nós vamos iniciar essa gravação. Sejam bem-vindos ao TC América Latina e Arcitec. Dou as boas-vindas a todos os participantes. Nós vamos ter um webinar extremamente importante, interessante, como de hábito temos trazido. Vamos falar sobre monitoração de comunicação de dados e como podemos detectar falhas ou anomalias nessa comunicação. Vamos ter duas pessoas, dois especialistas falando, Cristiano Ferraz, que é um especialista que vai descrever o sistema, e o Vinícius Pereira, que vai dar uma visão um pouco mais prática da aplicação. Tá? Temos também o Rafael junto conosco, e ele está de backup para possíveis perguntas difíceis, e ele vai participar também desse grupo seleto das respostas. Vamos lá. Na apresentação, que deve demorar 45 minutos, vocês podem fazer perguntas pelo chat ou pela aba de perguntas e respostas. Essa apresentação será gravada, vai ficar disponível no site da UTC América Latina. Nós vamos mandar para vocês, os participantes, as apresentações que já foram gentilmente cedidas pela Arcitec, e espero que vocês tenham uma boa experiência. Tá? Vou passar a palavra ao TCAL, está muito satisfeita com a Arcitec, esse grupo de apresentadores. Passar a palavra para a Arcitec. O primeiro a falar é o Cristiano Ferraz. Por favor, Cristiano, assuma e transmita a sua apresentação. Opa, boa tarde a todos. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui participando disso. Eu já vou colocando a apresentação para não demorar mais. Só queria fazer uma observação. A parte que eu vou tentar passar para vocês é o conceito de NPMD, Network Performance Monitoring and Diagnostic. Isso aí começou lá nos anos 60 com os analisadores de protocolos. Como eu tenho uma trajetória bem grande pelas telecomunicações, a minha primeira função em telecomunicações foi justamente fazer análise da rede X25 da Embratel. Depois eu fui para a Alemanha e continuei fazendo teste interativo da rede X25. Então, todas essas gerações de monitoramento eu peguei, tive a sorte de pegar. Complicado no início. E me passaram isso lá na Wandel e Goldman, onde eu trabalhei na época, porque os engenheiros mais antigos não queriam saber de dados naquela época. A transmissão digital não era com eles. Então, pegaram o pato novo para colocar nessa área. Tá? Então, vamos passar por esse... Você tem que compartilhar a tua apresentação. Isso, vou fazer isso agora. Eu estou compartilhando nesse momento. Eu só estava fazendo essa primeira observação. Tá. Então, estamos lá. Eu acredito que todos estejam já vendo esse primeiro slide, né? Então, já passamos por ele. Agora nós vamos, então, entrar nessa perspectiva histórica, né, que conduziu desde uma análise de protocolo normal até o conceito de NPMD. Tá? Eu poderia resumir isso eu vou resumir isso numa linha de tempo, um pouquinho mais adiante. Mas a necessidade de fazer a monitoração do tráfego nas redes, a monitoração da comunicação na rede de dados, surgiu junto com as redes, que foi quando começou a dar problema. Então, a gente sempre teve que monitorar os dados, os protocolos, para saber o que estava acontecendo dentro da rede. Tá? E, ao longo do tempo, empresas especializadas desenvolveram várias ferramentas para permitir o monitoramento, o diagnóstico e o gerenciamento de desempenho. Só que antigamente a gente fazia tudo manual, né? Então, quanto mais poderosas essas redes ficavam, mais complexas elas se tornavam, e mais difícil era operá-las, em consequência.
Então, a linha do tempo aparece aqui, né? A gente começou em 1960 com as primeiras redes simples de teleprocessamento, passamos para as redes de processamento distribuído. Quer dizer, teleprocessamento, eu tinha uma CPU e terminais sem inteligência acessando. Processamento distribuído, eu já dividia o processamento na CPU central e alguma coisa que já estava rodando perto dos terminais dos clientes. Veio, então, a parte de interconexão de redes. Isso veio na década de 80, porque surgiram as primeiras redes locais, com o aparecimento do protocolo Ethernet e Token Ring, na ocasião, que permitiam compartilhar recursos dentro de seções de escritórios. Tá? A minha primeira rede interna era baseada em interface serial. No final da década de 80 foi quando a gente instalou a primeira Ethernet dentro do escritório em que eu trabalhava. Tá? Aí foi necessário fazer a interconexão dessas redes. Tá? E para interconectar essas redes entraram os protocolos TCP/IP. Na verdade, esses protocolos começaram um pouco antes, na década de 1960, tá? Finalzinho da década de 60, as Forças Armadas Americanas criaram um protocolo muito seguro e muito flexível para poder conectar todas as entidades militares dos Estados Unidos. Logo, logo eles abriram para todos os projetos de pesquisa avançada nos Estados Unidos. E lá no meio da década de 1990, foi tornada essa rede com acesso público e começou a ser operada comercialmente por empresas de telecomunicações, que foi a internet. Tá? Essas redes baseadas nesse protocolo existem desde essa época. Então, veio uma nova geração de analisadores de protocolo que podiam ligar dentro de cabos Ethernet, ou Token Ring, segundo caso, e analisar esses protocolos de camada de rede com todos os problemas adicionais. E outra coisa que surgiu na década de 1990 foi qualidade de serviço e o compromisso do provedor de rede, seja interno ou externo, em dar uma certa qualidade de serviço que era refletida no SLA, no Service Level Agreement, tá? Acordo de nível de serviço. Na década de 2000, tá? Aí a gente começou com a nuvem, SDN e NFV. Isso começou em 2000, QoS e SLA vieram primeiro, aí veio nuvem, aplicações em nuvem, ou seja, a gente começou a deslocar as aplicações da própria empresa, ou de um ponto da empresa, ou de uma localização em silos, e passou a fazer com que todas as aplicações rodassem no miolo da rede. E surgiram dois conceitos, já na década de 2010, que é SDN e NFV. SDN, basicamente, permite que numa rede genérica a gente separe em redes individuais, e além de separar em redes individuais, a gente consegue também fazer o provisionamento, não só numa plataforma de provisionamento para um determinado fabricante, uma determinada rede, mas a gente conseguia, através de padrões e protocolos, fazer um provisionamento usando o mesmo provisionamento básico, com a descrição daquilo que se queria fazer, atuar sobre um âmbito muito maior de rede. Tá? Não só aquela redezinha de um fabricante, de um cliente, mas a gente começou a poder unir tudo. E veio também NFV. NFV é diferente de SDN. NFV, ou virtualização de funções de rede, é a gente pegar os dispositivos de rede, os próprios dispositivos de rede, que antes tinham software, sistema operacional e hardware numa caixa só, por exemplo, um roteador, um firewall, um switch, e passar essas funções que filtros de pacotes, que programadores de portas fazem, para um dispositivo central. Então, a ideia mudou. Esses dispositivos de rede começam a sair das instalações onde estão das redes locais e passando para o miolo da rede. Tá? Para dar um exemplo, tá? No projeto que a CHESF instalou das novas redes a partir de 2015, mais ou menos, eles passaram a ter uma rede de nível 2 fazendo essas funções de nível 3 para cima, em 4 nós principais que elas têm dentro da rede, com roteadores de muita capacidade, onde concentram o firewall e tudo. Todo o resto da rede acessa a essas funções que estão lá dentro. Ainda são funções físicas, mas no futuro a gente pretende
transformar um hardware genérico nas pontas em um roteador, em um firewall, num switch capaz de suportar Carrier Ethernet, por exemplo. Tudo isso é feito com NFV. Você tem o controlador num ponto central que descarrega um software e funções que são basicamente de filtragem e encaminhamento de pacote para esse hardware genérico nas pontas. Isso aí é o que a gente chama de NFV e é algo que está começando a ter uma importância cada vez maior. Resultado, você simplifica as pontas, usa hardware genérico. Quando você faz uma atualização de software, você faz num lugar só e isso se distribui para a rede inteira, atualiza de uma vez só. A mesma vantagem que a gente tem com computação em nuvem, onde os computadores não estando distribuídos, é muito fácil fazer a atualização de hardware e de software num lugar só, que é esse ponto central da nuvem, tá? É o data center. Agora, a partir de 2020, a gente começa a entrar numa coisa que se chama transformação digital. Várias empresas no mundo estão fazendo consultorias para traçar os planos para a transformação digital. E isso foi mais acelerado ainda pela pandemia, quando as pessoas trabalhavam dentro das empresas, hoje estão trabalhando nas suas casas, e isso faz com que até as funções de rede corporativa elas comecem a ser distribuídas e saindo daquele lugar físico, onde é fácil manter segurança cibernética, que é a empresa, e permitindo que de fora da rede alguém possa entrar e realizar funções na rede. Primeiro as funções corporativas e agora também as funções operativas. Você operar uma central remotamente a partir de sua casa, se você quiser. E junto com isso, outra transformação desses anos agora é IoT, Internet das Coisas. Internet das Coisas, no caso do setor elétrico, a Internet das Coisas significa que tudo que está envolvido no Smart Grid, por exemplo, tudo que está envolvido com medidores automáticos, geração distribuída, etc., vai ter dispositivos conectados em rede que vão ter que ter acesso remoto, medição fasorial, tudo isso vai ter acesso remoto. Então, precisa de uma rede de telecomunicações específica para suportar aquilo que é o IoT. Inclusive, um grande impulsor de IoT, que tem dinheiro para montar a IoT com o conceito de Smart Grid, é o próprio setor elétrico. Tá? E vocês sabem que a rede de transmissão de energia elétrica, a rede de geração e transmissão integrada, é a maior máquina automática jamais criada pela humanidade. A maior nos Estados Unidos, depois vem a da Índia, depois vem a do Brasil. A China, eu não sei. Tá? Então, basicamente, é isso. Né? No início, a gente fazia análise manual, botava o analisador de protocolo na rede, fazia análise de nível 1, física, com as breakout boxes, nível 2 e nível 3, era HDLC que a gente analisava, depois X25. Tá? Quando chegou a interconexão de redes, geralmente, o protocolo era TCP/IP, a gente ia até protocolo TCP, camada 4. Depois a gente começou a fazer análise de fluxos. Quando a rede ficou muito complexa e ficava difícil a gente fazer uma análise só da parte baixa da rede, a gente teve que começar a interpretar campos mais altos do protocolo para fazer análise de fluxo. Tá? Com isso, a gente conseguia observar o comportamento da rede e detectar quando tinha uma variação nesse comportamento e fazia isso estudando os fluxos entre os pontos da rede, a partir de endereços, de circuitos, do que seja, com vários agregadores. Agora, com IoT e transformação digital, a gente tem um ambiente muito mais heterogêneo de redes, e o que isso significa na prática é que esse conceito teve que mudar. O Gartner Group criou esse conceito de NPMD em 2013, que é monitoração. Ele criou um modelo para NPMD, fez uma definição em 2013, e esse modelo vem evoluindo. A cada 3 ou 4 anos, ele é atualizado. Tá? E surgiram outros conceitos, como a ML, que é Machine Learning, aprendizagem por máquina, porque não havia como tratar com aquela grande quantidade de dados manualmente, como se fazia no passado. Então, foi preciso introduzir a aprendizagem de máquina, inteligência artificial aplicada à operação e a detecção de anomalias de comportamento no tráfego da rede. Tá? Então, antes a gente capturava os dados, contava o desempenho e analisava de forma direta. Tá? Hoje, a gente já não faz isso. Tá? Hoje,
essas análises manuais com ferramentas complexas que precisavam de experiência do usuário, você nem tem gente que possa aprender essas ferramentas e usá-las na prática. Hoje, a gente não consegue, porque a quantidade, a diversidade dos dados, a complexidade das redes e dos ambientes cresceu muito. Então, a gente precisa automatizar esses processos de monitoração e diagnóstico das redes. Para que a gente faz isso? No fundo, é para gerenciar o desempenho. Tá? O objetivo sempre é gerenciar o desempenho e notar quando o desempenho caiu. Junto com o desempenho das redes, entra também a questão de segurança cibernética, que está baseada na variação do comportamento da rede. Então, você precisa ter uma ferramenta para olhar a rede, mas não deixar a cargo de pessoas, de indivíduos, fazer o diagnóstico das redes, mas automatizar na maior medida possível. Então, esse conceito, ele une o gerenciamento de desempenho do que está rodando na rede com o diagnóstico proativo do tráfego da rede. Tá? Então, isso, basicamente, é a visão histórica. Agora, passando para a parte de NPMD especificamente, só para explicar o que é isso, são poucos slides que eu tenho aqui, eu espero que a gente possa fazer isso rápido. Tá? Dentro do setor elétrico, na transformação digital, a gente tem 4 coisas que entram nesse conceito de transformação digital. As aplicações de negócios, a otimização da rede elétrica, baixar custos de operação e poder ter maior agilidade e competitividade na operação da rede. Tá? Eficiência e segurança da força de trabalho, né? Toda a função de procedimentos de rede inclui essa parte de segurança de força de trabalho. Tá? E a otimização dos ativos, quer dizer, não dá para ter nada parado na rede. Se você tem um gerador rodando em vazio, isso é dinheiro perdido. Então, a ideia básica é você automatizar toda essa parte de geração distribuída, de armazenamento distribuído de energia, de rede bidirecional para transmissão de energia elétrica, especialmente nas distribuidoras, que o cliente possa poder fornecer energia à rede que ele armazenou num carro elétrico ou num banco de baterias, que nem tem lá no Japão, né? Toda casa tem um negócio que parece uma geladeira na porta, que é uma bateria para o caso de dar um tsunami, a casa poder gerar energia para ela mesma e, no caso de não estar usando, devolver para a rede. Tá? Então, essa é a ideia básica. E a DARPA, a Defense Advanced Research Projects Agency, a agência de projeto avançado de defesa nos Estados Unidos, tem feito anualmente, esse ano está rodando agora o segundo, um concurso para soluções para otimização do uso da rede. Tá? Isso inclui, por exemplo, eficiência energética e resposta à demanda, mas tudo que tem a ver com a otimização da rede elétrica está aqui dentro. Segunda coisa que aparece são as plataformas digitais de valor, da automação industrial, análise cognitiva e operação digitalizada. Quer dizer, cada vez mais a gente vai ver não só as subestações e parques geradores automatizados, mas até a operação, a compra e venda de energia dentro do ambiente de uma distribuidora, ela vai ser cada vez mais automatizada. E automatizar, até, por exemplo, a previsão de falhas usando as PMUs, os medidores fasoriais, vai permitir uma automação do desligamento de uma chave, ou seja, de interromper a transmissão de energia, se começa a se detectar que a rede indica que houve uma falha anterior, autonomamente. Tá? Então, a PMU ela não é só para fazer análise forense depois que ocorreu um apagão. É para prever que o apagão vai ocorrer e desligar antes de que seja preciso, naquela linha, acionar uma chave seccionadora nova. Tá? Então, isso passa a ser automático dentro da rede. Isso aí, então, não é só a automação das subestações, mas também uma análise cognitiva baseada na informação dos sensores que vão estar distribuídos pela rede. E digitalização de toda a operação. Né? Tem mais isso. A outra coisa, a mudança era na nuvem. Então, a primeira geração de nuvem era você ter um edge local, ou seja, você ter uma nuvem num silo de computadores dentro da empresa e todo mundo acessava esse silo. Tá? Depois veio a parte de você ter isso em vários, não só ter um edge local, mas ter um edge, que é o lado da rede, né, distribuído. Cada vez mais era preciso colocar a capacidade de processamento perto das aplicações.
Eu volto a mencionar, por exemplo, PMU. Para a PMU poder tomar uma decisão autônoma, o processamento dos sinais que estão sendo medidos por um conjunto de PMUs tem que ser local. Não dá tempo de mandar para um software que está remoto para ele analisar os tempos e então, para ele analisar ângulo de fase, para então mandar um comando para abrir um relé. Isso tem que ser feito localmente. E então a gente precisa também de juntar as funções inteligentes da rede localmente. Isso aí, colocar o edge não só num ponto central, mas está presente nos locais. Tá? Então, em vez de ter uma nuvem só, a gente passa a ter nuvens locais e regionais também. E para unir isso, às vezes a gente tem operadores diferentes que precisam estar compartilhando essa informação. Então, não vamos usar só uma nuvem privada, também vamos utilizar nuvens públicas, ou seja, hospedar funcionalidade dentro da nuvem de uma operadora de telecomunicações, por exemplo. Isso aí configura o que a gente chama de nuvem híbrida. E, finalmente, a gente tem redes de alto desempenho, né? Aquilo que a gente chama de Deep Connectivity, ou rede dedicada de conectividade profunda com fio ou sem fio, é chegar nas pontas. Tá? Antes, a gente chegava na subestação. Hoje, a gente tem que chegar fora da subestação, porque você tem sensores externos, você tem que integrar a segurança de perímetro também dentro da rede, e ainda tem que gerenciar equipamento remoto, geradores remotos, baterias remotas. Não é só a parte de AMI, ou seja, da infraestrutura de medidores. A gente também tem que chegar a um monte de lugares remotos. Pior ainda, a gente também, com o trabalho em casa, que está sofrendo uma revolução agora, a gente cada vez mais vai ter o pessoal que opera a rede, não mais localizado dentro da empresa com uma conexão direta, mas a gente vai ter que ter uma conectividade mais profunda, que pode ser com fio ou sem fio. Tá? E como essa rede muda muito depressa, a gente ainda tem um tecido inteligente da rede. O que é o tecido inteligente da rede? A gente não estava falando de SDN, NFV, é basicamente isso, é a gente poder atribuir maior capacidade, criar uma VPN nova, segregar uma rede nova diretamente através de uma operação distribuída. Eu não preciso estar numa plataforma de gerência para configurar alguma coisa. Tá? É essa a ideia do tecido inteligente de rede. Tá? Conceitos como SDN, Software Defined Network, e conceito de, por exemplo, Network Slicing, compartilhamento da rede no mesmo meio, por exemplo, uma fibra ótica ou uma portadora de 100 gigabits por segundo, você ter várias troncais de redes diferentes em que uma não tem perigo de estar cruzando com a outra, que elas são estanques. Tá? E a gente reservar capacidade na rede. E tudo isso porque a rede está se transformando muito depressa e ela vai se modificar a topologia muito depressa, exige uma segurança dinâmica. É esse o ambiente que a gente tem que lidar nos próximos anos. Tá? Essa revolução já começou a acontecer. Algumas empresas já se prepararam com isso, mas eu acredito que dentro do setor elétrico todo mundo tem que estar preparado para isso. Então, a rede podia ser gerenciada por partes, né? Agora já não dá mais para fazer isso. Quando me refiro à rede, é a rede não elétrica, a rede de telecomunicações. Você vai ter múltiplas tecnologias de telecomunicações, múltiplos provedores, empresas de satélite, provedor de internet, provedor de redes IP. Você vai trabalhar com virtualização, não só nas próprias nuvens, mas também em nuvens públicas, e vai ter múltiplas aplicações e múltiplos usuários simultâneos, cada um deles esperando contar com uma determinada qualidade de serviço e disponibilidade da conexão, da conectividade. Tá? Então, aquilo que antes a gente fazia numa rede dedicada estática, agora não consegue mais. Você tem uma rede dinâmica e o que você tem que garantir é a qualidade da experiência do usuário nesse ambiente heterogêneo de redes do futuro. A gente não está acostumado com isso, porque quando a gente investe no setor elétrico, a gente costuma fazer um investimento que dure 30 anos, para a parte de controle de subestação, por exemplo, e para as redes locais, ISM 61850, as redes ICS, de controle industrial dentro das subestações. O que acontece é que isso ainda vai ter uma evolução que vai ser cada vez mais rápida, porque vão entrar muito mais rapidamente novos equipamentos de rede, mas a parte corporativa da rede, a parte de controle remoto vão crescer muito. Então, não dá para a gente pensar que a rede vai ser estática, não vai ser mais.
E vai unir várias tecnologias de transporte, né? Você vai ter VLANs de nível 3, IP VLANs, vai ter, como no caso da Chest, Carrier Ethernet, que é montar uma LAN virtual de camada 2, utilizando suítes de fabricantes diferentes. Todos vão prover o mesmo tipo de serviço. Existe padronização de serviço, padronização da sinalização, padronização da supervisão dessas redes. Tá? Isso vai ter que conviver com IP-VPNs privadas, tá? IP-VPNs públicas e serviços MPLS que podem ser também da própria empresa ou contratados de empresas públicas. Tudo isso tem que ser protegido por uma criptografia cada vez mais complexa e, como é rede de emissão crítica, a gente precisa de uma redundância de rotas, que podem ser, inclusive, redundâncias triplas, como ocorre hoje nas funções vitais de subestações de energia elétrica. Tá? E também a gente vai ter balanceamento de carga, né? Já que você tem redundância, você faz o balanceamento de carga. E tem muitos outros fatores complicadores. Então, fazer as coisas do jeito que a gente fazia, não dava para fazer. E se antes a gente conseguia fazer a monitoração e o diagnóstico da rede usando os próprios processadores dos elementos de rede e dos servidores, hoje não dá mais, porque o impacto de rodar uma função de monitoramento nesses equipamentos compromete a capacidade deles fazerem a função de telecomunicações deles. Então, a gente busca, em primeiro lugar, liberar tudo que é monitoração feita pelos elementos de rede. Tá? Precisa também, então, ter algum elemento, o que se aconselha um elemento externo, que faça a monitoração e o diagnóstico, mas não só de forma local, consolidar esses dados, reordenar, tratar de forma inteligente. Isso significa que tudo que está sendo captado em campo tem que ser correlacionado. Correlacionar significa mudar o modelo de informação para tornar um modelo de informação primário, único, e a partir desse modelo de informação, não importando qual é a fonte de onde vêm os dados, nesse modelo de informação a gente consegue lidar com todos os dados e gerar automaticamente esses diagnósticos proativos de apontar a resolução. Não vamos depender também de clientes para fazer isso. O que é gerar automaticamente os diagnósticos proativos? É aprender o comportamento normal, detectar desvios de comportamento normal, indicar para o usuário que isso mudou, dar uma nota para a qualidade que o usuário daquela comunicação está experimentando, tá? Isso aí tudo usando inteligência artificial. Tá? Você não precisa ir lá e ficar medindo quantos pacotes por segundo estão sendo perdidos, qual é o delay, porque essa inteligência já faz isso para você, uma vez que você disponha dos dados brutos que estão sendo capturados. Tá? E não só fazer a avaliação de qualidade, mas também gerar um alerta quando algum comportamento mudou, o que pode servir de subsídio para fazer uma detecção de intrusão ou uma detecção de ataque cibernético. Então, tem uma série de coisas, uma série de informações que vêm das redes, só que para mexer com isso, só usando técnicas de Big Data e de inteligência artificial. Onde é que entra machine learning nisso? É que, além disso, você ainda tem que, para consolidar os dados, tratar automaticamente, aprender qual é o comportamento normal. Tá? Para você não ter que ficar dizendo, o comportamento normal é esse, e ficar atualizando esse comportamento normal cada vez que faz uma modificação na rede. Né? E a definição de NPMD, então, é essa. Né? É monitoração e diagnóstico do desempenho de rede. São ferramentas que impulsionam uma combinação de dados de pacotes, dados dos fluxos que estão ocorrendo na rede, e os índices que são obtidos da infraestrutura. A própria infraestrutura tem medidores e indicadores que podem fornecer para o sistema de diagnóstico. Tá? Tudo isso para fornecer uma visão histórica, uma visão em tempo real, uma visão preditiva da disponibilidade do desempenho da rede e do tráfego das aplicações. Tá? É isso. Em tempo real, para a gente tomar uma providência preditiva, detectar uma tendência que vai acontecer a curto prazo ou a longo prazo. Tá? E medir a quantidade de tráfego nas redes para fazer um planejamento também da expansão e um recondicionamento da rede para atender a tendência de mudança do tráfego. Os motivos são esses. Né? Isso a gente já sabe desde sempre. Empresas elétricas têm serviços essenciais, ou seja, são redes de missão crítica. São alvos de crimes cibernéticos. Existe uma preocupação crescente
que eu não vou comentar isso aqui, mas existe todo um arcabouço de cibersegurança, segurança cibernética, do NIST, que a gente tem que olhar para a segurança industrial, inclusive de redes elétricas, e de outros órgãos de empresas elétricas também. E as empresas elétricas, se parar a rede, para o faturamento, para a operação até, tá? Mas para o faturamento, a operação, e é uma catástrofe geral, né? Afeta tudo. E o que mudou é que as redes agora já não são estáticas, toda a canalização passa a ser mutável e dinâmica, redes convergentes para dados corporativos e operativos, porque o custo dessas redes é alto, e como é possível segregar e dar qualidade de serviço diferente para dados corporativos e operativos, então é possível fazer essa questão das redes convergentes. E exigência maior de segurança e de resiliência. E redes com sensores externos cada vez mais, né? Então, pessoal, é isso. Eu tenho mais uma partezinha curta aqui, tá, para falar, que é só mostrar um pouco. Essa figura tenta mostrar como é o ambiente moderno de uma rede elétrica e em que posição entra essa monitoração. A monitoração de NPMD ela tem duas camadas. Uma camada de captura e coleta, uma delas capturando dados brutos de tráfego e entrando sobre o tráfego real da rede, usando os portas de espelhamento e packet brokers, e TAPs, né, na rede, para ver o tráfego em si, e uma camada de captura e coleta de fluxos também. Tá? Então, ou fluxos que são detectados na própria rede, ou fluxos que vêm detectados por aplicativos ou agentes que estão rodando nos elementos de rede ativos. E tudo isso, para ter inteligência artificial, conta com um console central. Isso não significa que só o monitor local, esse aqui, tá? Ele sozinho não faça nada, ele já faz muita coisa. Mas se a gente tiver o console central, a gente tem a consolidação dos dados que estão vindo de toda a rede distribuída. Tá? Então, antes, no setor elétrico, a gente tinha pouca produção, tinha poucos locais de produção, grandes linhas de transmissão, distribuição unidirecional, o consumidor era passivo, ele não fazia nada, ele não trabalhava com a distribuidora, só tinha que ler o medidor dele. Atualmente, você trabalha com geração distribuída, escala reduzida e compensação regional na transmissão. Tá? Você tem bancos de baterias, tem parques eólicos. A transmissão fica sendo bidirecional, porque o próprio usuário pode passar a fornecer energia e o usuário passa a ser participante do sistema de produção e distribuição de energia elétrica. Né? Então, antes a gente tinha uma rede corporativa segregada e independente, a produção e controle era estática. Tá? Hoje a gente trabalha já com uma rede corporativa multivendor. Você já não tem só uma rede com um roteador Cisco, o roteador Juniper, mas você vai ter multivendor, inclusive porque são operadoras diferentes que às vezes vão se unir numa rede só. Maior dispersão geográfica, você tem escritórios regionais, headquarters, consumidores, mas tem multiplicidade de aplicativo, cada vez mais aplicativo, e cada vez mais pressão por qualidade e menor tempo de resposta ao consumidor. Imagina, por exemplo, a resposta à demanda tem que ser imediata. Né? Dinâmica e com múltiplas tecnologias, controle distribuído de... Ou seja, tudo isso está mudando dentro do setor elétrico. Tá? A gente, às vezes, só olha para a subestação e para a parte de controle da subestação e não vê essa figura completa. A consequência disso é que a rede operativa deixa de ser estática, ela passa a poder fornecer banda incremental, atendimento rápido a novas localidades, novas aplicações. Quem trabalha com as redes operativas, por exemplo, as redes corporativas, sabia que na rede operativa entrava uma subestação nova, um fornecedor novo, até você fazer a rede, fazer seccionamento de linha, colocar sistema de transmissão e começar a configurar todos os roteadores que entrar naquele lugar, você tinha que fazer um projeto, a execução do projeto. Isso não pode mais acontecer dessa maneira, isso tem que ser rápido, tá? Porque a modificação vai ser muito mais rápida. E a corporativa e a operativa devem usar a mesma rede pela facilidade, só que cuidando muito da segurança cibernética. É possível manter a segurança quando a gente junta as duas numa infraestrutura de rede só, até pode ser duas redes virtuais aí dentro, com operações diferentes. A rede operativa conceitual continua sendo separada da corporativa, mas devem ser integradas na camada física e de transporte mais baixa. E a gente tinha grupos de aplicações corporativas e operativas que eram rivais amigos dentro da empresa, e hoje a gente tem um gerenciamento integrado e grupos
interdisciplinares, grupo de segurança, grupo de operação, grupo de dev, de desenvolvimento de aplicativos, são interdisciplinares, mas eles têm sua própria plataforma de gerência para o pedaço da rede que está sob a responsabilidade deles. Tá? Então, as redes operativas já não são mais estáticas, são vivas, mutáveis, precisam ser gerenciadas e monitoradas. E as operativa e a corporativa, convergidas, uma rede só, configurável dinamicamente, resiliente e monitorada de uma maneira só, monitorada e diagnosticada com esse conceito. Tá? Bom, a gente já viu para que serve o NPMD, né? Inteligência artificial para fazer todas essas monitoração de fluxo, enriquecer informação, analisar tráfego, aprender o comportamento, detectar tendência, etc. Tá? A monitoração contínua e inteligente dos fluxos e do grau de utilização de recursos é que esses sistemas que substituem os antigos analisadores de protocolos, probes distribuídas, analisadores de dados, analisador de comunicação, precisam ter. Tá? Eles substituem tudo isso e fornecem já as informações relevantes para qualificar a rede. Tá? E com isso eu termino a minha parte, dentro do tempo previsto. Tá? Então agora nós passamos a palavra para o Vinícius. Eu vou parar o meu compartilhamento da tela. Ah, já foi. Tá. Se vocês tiverem perguntas, para não interromper o fluxo agora e a gente se estender muito nessa parte básica, tá? Eu peço que vocês mandem as perguntas, seja pela parte de perguntas ou pelo chat aqui do aplicativo. No final, a gente vai reservar uns 15 minutos para responder as suas perguntas. Tá? Então, obrigado. Vinícius, é contigo agora. Opa, legal, Cristiano. Obrigado aí pela primeira parte. Queria agradecer também todo o pessoal que está presente aí. A gente está bem contente com a alta participação de vocês aí. Bom, me apresentando primeiro, eu sou o Vinícius Pereira, eu sou gerente de contas, eu faço parte do time comercial da Arcitec e para essa linha de NPMD, dentro da Arcitec, eu acabo desempenhando também uma função de gerente de produto, onde eu auxilio o restante do time comercial na prospecção e desenvolvimento de novos negócios para soluções de NPMD. Internamente, a gente tem também o apoio do Rafael Lopes, ele está com a gente aqui, ele vai responder as perguntas que forem feitas no chat, e ele também ajuda no desenvolvimento dos negócios. A Arcitec ela é o principal canal da Viave no Brasil, e a Viave hoje ela é a líder, na verdade não hoje, desde 2013 ela é a líder no Gartner para essa solução de NPM. Tá? Então, pessoal, o que distingue uma solução NPMD em relação às soluções de gerenciamento padrão, né? O Cristiano já falou muita coisa aí, mas para a gente fazer uma breve definição em uma frase, a gente diz que a única forma de você ter um monitoramento proativo, que já indica um diagnóstico para a equipe de suporte, é tendo uma solução de NPMD. Como que ela funciona? Uma solução de NPMD ela vai monitorar o tráfego em tempo real, né, através de pacotes capturados por umas probes. Em conjunto, ela também faz análise de fluxos enriquecidos, enviados a partir de elementos da rede, né? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E com esses dados, ela indica como que o desempenho da rede pode afetar o desempenho das aplicações e consequentemente, mudar a experiência do usuário final. Né? Até tem um quadrinho aqui à direita que mostra que, essa é até uma patente da Viave, que mostra a experiência do usuário em uma pontuação de 0 a 10, que a gente também vai falar um pouco mais para frente. Mas então é uma forma intuitiva de você poder ter um monitoramento proativo e já conseguir indicar para a equipe de suporte fazer um diagnóstico de forma precisa. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma ferramenta real. Essa é a primeira tela, é o NOC, que o pessoal é a tela que o pessoal do NOC vê. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de uma rede real de uma empresa com presença global. Então, por conta disso, a gente tem um mapa mundi ali, e cada uma dessas bolinhas representa um site dessa companhia. Então, tem algumas unidades espalhadas pelos Estados Unidos, outras na Europa, mas isso poderia, trazendo para o nosso mercado, cada site poderia ser uma subestação, ou um escritório corporativo, ou dentro de um mesmo local, um prédio 1, prédio 2, prédio 3. Isso a gente consegue fazer da forma que for mais interessante para o nosso negócio, tá? Então, a ferramenta, ela de uma forma ilustrativa, ela vai pontuar a nota do usuário final com base em machine learning, ou seja, ela vai fazer uma aprendizagem do comportamento, né? Ela vai identificar os tempos normais de cada aplicação
Depois que ela identificar esses tempos normais, se tiver qualquer desvio, ela vai gerar algum tipo de alarme. E além de gerar o alarme, ela também vai diminuir a nota do usuário, e a partir daí a gente já vai conseguir fazer algum tipo de ação, né? Já vai poder ativar as equipes, muitas vezes, a maioria das vezes, sem ter nenhum impacto, sem precisar um usuário avisar que teve um problema e não está conseguindo utilizar algum tipo de serviço. A ferramenta ela vai fazer ela usa essa nota de 0 a 10 com mais de 200 indicadores de desempenho, eles vão refletir a gravidade, né, do impacto do usuário, né? São conhecimentos de camada 4, onde eles vão identificar qual que é o domínio que está causando esse problema de desempenho. Nesse caso específico, a gente está com um problema no site de Dublin. Como eu falei, é uma empresa que tem vários sites na Europa, então a gente percebeu que o site de Dublin está com uma nota um pouco abaixo das demais, né? Nota de 5.8, já é uma nota que entra no amarelo, né? A ferramenta ela separa de 0 a 4.9, ela classifica com a cor vermelha, de 5 a 7.9 fica em amarelo, e de 8 para cima ela fica em azul. Então, isso já gera uma preocupação no time do NOC, ele já pode começar a agir, e é esse exemplo que a gente vai pegar aqui para poder passar para vocês. Então, aqui a gente, passando o mouse em cima é bem simples de utilizar, você passa o mouse em cima do site de Dublin, ele vai aparecer essa informação, vai aparecer esse quadro dizendo por que a nota está 5.8 em Dublin. Então, na verdade, existe uma comunicação que o site de Dublin está tendo que está com a comunicação degradada, e isso está baixando a nota do site inteiro. Então, na verdade, isso é interessante porque não é que o site está fora do ar, né? Ele está com um problema na comunicação com o site da Amazon, que fica também na Europa, nesse caso, acho que fica na Suíça. Então, se eu clicar aqui em cima do Site Score, ele vai mostrar, ele vai falar assim, ó, você está com algum tipo de atraso na rede, está tendo perda de pacotes e está acontecendo algumas retransmissões também, né? Então, esse é o nosso problema. A partir daqui, a gente começa os passos para diagnosticar por que o site de Dublin está com um problema para conectar no site da Amazon. Então, aqui existe a ferramenta chamada Drill Down. Para quem não está habituado, né, o Drill Down seria o aprofundamento do problema, é você ir para o próximo passo da análise do problema. Então, eu clico aqui em Drill Down e ele vai me dar essa tela aqui. Essa tela, na verdade, inicia o primeiro passo, né? A gente costuma dizer que você encontra a falha pela ferramenta de NPMD, você encontra a falha a partir de 3 passos. Então, o primeiro passo é o quê? Você descobrir qual a aplicação que está com problema. Por que o site de Dublin não se comunica com a Amazon? Alguma aplicação está com problema. E eu descubro que tem apenas uma aplicação com problema. É uma aplicação do protocolo Ethernet, HTTPS. Né? Então, por conta de alguma falha nessa aplicação, eu não estou tendo comunicação. Então, esse é o passo 1, identificar qual é a aplicação. Legal. Passo 2, qual servidor que está com problema? A gente vai isolar e descobrir qual servidor dentro dessa aplicação que está tendo problema. Essa aplicação pode estar rodando em N servidores, né? Então, nesse momento eu consigo isolar aqui e descobrir que existe também um servidor apenas que está com problema. Servidor aqui de DNS Compute One. Então, esse servidor está com problema, então a gente está cada vez mais isolando o problema, né? A gente está afunilando para descobrir qual que é o problema. Beleza. Próximo passo, qual é a comunicação que está com problema? Ou seja, qual que é o par client-server que está com problema? Qual que é o IP dentro do site de Dublin que não está conseguindo se comunicar com o site, com o servidor da Amazon? E a gente descobre aqui também o DNS, esse 229, e dessa forma a gente já conseguiria acionar a equipe de rede e falar para eles, olha, esse cliente está tentando entrar em contato com esse server e não está tendo a comunicação. A partir daqui, a gente vai ver alguns módulos interessantes que eles facilitam e mostram para a gente de maneira gráfica o porquê que está acontecendo o problema. A gente já sabe que existe um problema nesse par de comunicação, nesse client server, mas a gente vai descobrir por que está acontecendo o problema, né? E aí que a gente vai facilitar a vida do pessoal de campo, né? Então, primeiro vendo aqui a lista de comunicação entre esses pares, esse par, a gente vai já notar uma coisa estranha aqui, né? Está tendo uma longa duração de tempo, e aqui a gente vê que não tem não delay, nem no sentido client-server, nem no sentido server-client. Então, isso é estranho, porque algum delay teria que ter, nem que fosse 0, né? Sempre tem algum tipo de delay. Então, essa comunicação provavelmente não está ocorrendo, né? Então, isso já
a gente já tem uma informação a mais para passar para o time de suporte. E aqui, para quem gosta de Wireshark, a gente tem de uma maneira ilustrativa mostrando a comunicação de fato, por que ela não ocorreu onde deu problema. Então, para quem não está tão habituado aqui, seria o Three Handshakes, né? Comunicação de TCP. Então, eu mando aqui o SYN, ele tem que me responder o SYN-ACK, eu tenho que responder, ok, recebi o seu SYN-ACK. E nesse momento eu não consigo ter a resposta, né? Essa resposta nunca chega aqui no cliente, né? Então, ele requisita de novo a informação, ele manda de novo, ele não recebe, requisita de novo, e nesse momento eles param a comunicação porque viu que realmente ela não está acontecendo. Então, agora eu posso, inclusive, falar para a equipe de suporte que o meu cliente ele consegue acessar o server reconhece isso, ele manda de volta, só que essa informação nunca chega para ele. Então, com isso, eu já posso acionar a equipe de rede. Mas existe um outro módulo bem interessante também, que eu poderia ter acionado, que seria o módulo de análise de fluxos, que eu comentei lá no começo. Para quem não está habituado, os flows são dados estatísticos que são enviados pelos elementos de rede, normalmente um firewall, um roteador, e esses dados estatísticos, eles normalmente, se você pega uma ferramenta de gerência, normalmente ela só vai indicar qual que é o par IP. Dentro de uma ferramenta de NPM, a análise do fluxo enriquecido, ele traz mais informações. Então, nesse caso aqui, quando eu faço o filtro entre esses dois IPs que a gente estava olhando, eu consigo ver uma coisa bem importante aqui. Por que ele não está se comunicando com esse aqui? Porque o acesso dele está negado na lista de controle de acesso do firewall. Então, por isso que a informação nunca chega de volta para aquele cliente. Então, agora sim eu posso chamar a equipe de suporte e falar, olha, eu não estou conseguindo me comunicar, né? Esse IP não está conseguindo se comunicar com o servidor da Amazon, porque o IP dele está bloqueado no firewall. Então, só desbloqueia o firewall lá que a gente vai conseguir voltar ao serviço normal para aquele cliente. Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês a facilidade que a gente consegue identificar chegar numa conclusão de defeitos e como a gente pode auxiliar a equipe de suporte, né, em questão de segundos para achar um tipo de problema, né? Os grandes benefícios que essa ferramenta pode trazer. Em 3 passos eu identifiquei a causa raiz do problema, né? Lembrando os 3 passos. O primeiro, encontrar qual que é a aplicação que está com problema. A gente identificou que era o protocolo Ethernet, HTTPS. Segundo passo, a gente tinha que isolar o servidor para descobrir qual o servidor que rodava aquela aplicação que estava com problema. Beleza. Terceiro passo, identificar qual era o par de comunicação, qual era o cliente que estava tentando requisitar aquele servidor e não estava conseguindo. A partir disso, eu já sei, já identifiquei o problema, e aí eu tenho essas ferramentas do Connection Dynamics e da análise enriquecida de fluxo para chegar de fato na conclusão e já indicar de uma maneira assertiva para o técnico a forma de diagnóstico da rede, né? Então, daqui para frente, é só acionar a equipe de rede e ele fazer o ajuste necessário, né? Então, a ferramenta de NPM, ela monitora todo o tempo a saúde da rede. Ela vai analisar o comportamento normal da rede, né? Se tiver qualquer desajuste, ela vai gerar um tipo de alarme e, a partir daí, a gente começa a fazer os drill downs até chegar na resolução do problema. Então, a solução do NPM, ela triangula todos esses módulos para trazer o diagnóstico e já apontar para a equipe de redes o que deve ser feito de uma forma assertiva. E eu posso criar meu próprio workflow, posso criar meus dashboards da forma como for mais fácil para eu entender, para a equipe do NOC poder entender. E a gente acha que isso é importante porque tanto para o setor elétrico, quanto o setor industrial, o setor bancário, são operações de missão crítica, que não dá para você ficar indisponível, nem pode perder tanto tempo também enviando alguém, se você tem que chamar o pessoal para sair com o analisador de protocolo aí para procurar o defeito, ou ficar extraindo o pacote para poder analisar. Então, é uma maneira de você é uma maneira de automatizar e trazer, né, o conhecimento, né, o machine learning, né, o entendimento da rede para poder diagnosticar os problemas. Falar um pouquinho sobre essa nota de usuário, né, que é uma que eu comentei que é uma patente da Viave. Essa nota de usuário ela é importante porque assim ela faz uma pontuação, né, de 0 a 10, né, como eu comentei, e ela usa 200 indicadores diferentes de desempenhos, né, baseado em conhecimento avançado de camada 4, para identificar qual deles tem impacto maior, né, na degradação dessa qualidade do sinal. Então, essa é uma coisa que deixa a ferramenta de uma forma muito ilustrativa. É muito fácil você identificar um problema, porque simplesmente ele vai baixar a nota, quando baixar a nota vai ficar em vermelho a tela, ou amarelo, e já vai chamar a atenção do usuário para você diagnosticar o problema.
Nesse caso que a gente comentou aqui, esse caso da falha do acesso com a Amazon, o usuário nem percebeu o problema, né? Porque a ferramenta já mostrou a ferramenta já trouxe o problema e às vezes o cara nem utilizou, provavelmente ele nem usou, nem tentou acessar a Amazon, né? A equipe de suporte percebeu e por isso que a gente fala que é um monitoramento proativo. A gente percebeu o problema e pediu para a equipe de suporte corrigir o problema antes de ter um impacto no usuário. Então, pessoal, na prática, o que acontece? Antigamente, aí o Cristiano deu todo o histórico aí, né? Antigamente, você tinha que acionar uma equipe, pedir para capturar um pacote, né? E requisitar e tal. Hoje, né? Eu apresentei isso em 10 minutos. Se eu fosse só clicar aqui nas etapas, em coisa de segundos eu conseguiria ter identificado o problema e que eu conseguiria ter acionado as equipes, né? Eu consigo ver quem que é o host que não estava acessando, quem que não estava, qual que era o servidor que não estava conseguindo ser acessado, tudo isso em coisa de segundos, né, que a ferramenta consegue trazer como facilidade. Bom, pessoal, era isso. A minha ideia era trazer um exemplo prático, né? Deixo o meu e-mail aqui, vinicius.pereira@arcitec.com.br. Quem quiser entrar em contato, além de, claro, as perguntas que a gente vai abrir agora, eu fico à disposição aí para depois mandar a apresentação e passar mais qualquer um tipo de detalhe. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a vocês, foi uma ótima apresentação. Eu tenho umas perguntinhas aqui, o pessoal pode colocar as perguntas aí no chat, que eu lerei para os nossos palestrantes. Tem uma pergunta meio provocativa do Francisco, da CEMIG, se eu não me engano. Cristiano, com tudo isso, podemos afirmar que TDM morreu? Continua. Se o TDM não morreu, podemos usar o IP over TDM como sincronismo? Não, o TDM não morreu, não. É uma das alternativas. Aliás, o setor elétrico é muito conservador e, às vezes, uma daquelas alternativas redundantes pode ser uma rede TDM, tá? É, pode ser que você fazer a emulação de circuito TDM, você não vai morrer hoje, nem vai apagar todo o seu dispositivo de proteção de teleproteção que está ligando um site a outro com 2 megabits por segundo. Você vai ter que passar esse 2 megas de algum jeito, enquanto houver esse tipo de interface no teu equipamento de teleproteção. Você não vai botar GUSE na tua rede inteira, só daqui a não sei quantos anos, ainda vai durar muito isso. E mesmo que seja tráfego IP, tráfego Ethernet e IP, a gente pode passar o tráfego Ethernet e IP em cima de, como a Eletronorte tem lá os backbones de STM64, ele pode continuar usando para passar o tráfego aí dentro, tá? Acontece que todo projeto novo, todo crescimento é que vai crescer para o mundo IP. Tá? Vai ser mais natural que seja no mundo IP. Já que todas as funções, até mesmo a de emulação de circuito, hoje em dia, elas estão controladas. E a outra pergunta quanto ao sincronismo, o sincronismo ele pode continuar passando por link de 2 MB enquanto houver link de 2 MB, mas se ou de STM alguma coisa. Se um dia não houver mais, a gente pode fazer um projeto de sincronismo colocando interfaces síncronas nos switches e roteadores Ethernet do backbone, e aí o próprio Ethernet não é um Ethernet normal, ele é um Ethernet que está dentro de um quadro síncrono e no cabeçalho desse quadro síncrono vai a informação de sincronismo também. Tá? Então, a gente pode usar uma interface de linha em vez de SDH, uma interface de Ethernet de 40 GB, de 100 GB, de 10 GB, síncrona, para passar essa informação de sincronismo de um lado para outro. É claro que a gente, na rede de sincronismo, não depende só do que chega de fora, mas a gente também tem uma rede centralizada em cada subestação. Antigamente, a gente tinha um GPS em cima de cada bastidor. Para dar maior segurança, você coloca relógios redundantes nas subestações, não mais no pátio, geralmente é no prédio de telecomunicações, e transfere pela rede de Ethernet ótica local. Tá? Isso aí é fácil de fazer, usando PTP. Agora, se falharem os 2 relógios, ou se falharem o sistema de satélite, sei lá, aquilo que está ali local, você ainda tem um relógio de rubídio lá no centro da rede e está usando a rede de telecomunicações, seja ela TDM ou Ethernet, para passar esse relógio para todas as subestações e alimentar a distribuição dentro da subestação. Relógio é essencial para a operação. Né?
Falou. Tem uma outra pergunta aqui. A empresa em que trabalho possui uma plataforma onde um dos módulos faz análise de performance de rede. Que vantagens adicionais eu teria com a plataforma dedicada tipo NPMD em relação ao que eu já tenho? Quer responder, Vinícius? O Eu acho que Rafael? o Rafael que vai entrar nessa aí. É. Rafael, você está no mudo. Op- Opa, desculpa, Agora gente. Estava falando no mudo e a câmera não tinha entrado. Bem, uma ferramenta de monitoração, o grande diferencial para um NPMD é que o NPMD está fazendo essa monitoração online, né? Ela está capturando todos os pacotes que estão trafegando essa rede e fazendo essa análise. Então você vai ter essa visão do que está realmente ocorrendo dentro da rede, fazendo comparativos com os dados históricos da sua rede. Uma ferramenta analítica, que, como a pergunta comentava, está tratando dados estáticos, né? Só um levantamento que um elemento específico num ponto da rede fez a coleta. Ok. Eu posso complementar só com uma Pode. coisinha? Tá, A e palavra está com vocês. tem outra coisa também, que é que o NPMD ele pode trabalhar com agentes de software que estão rodando nas máquinas que têm funções de rede. Mas quando você roda um software desse tipo nas máquinas, você está usando capacidade do processador. E na hora que ele abre o bico, porque ele está fazendo muito das funções de tráfego, pode ser que ele perca a capacidade de gerar os dados necessários para fazer esse monitoramento. Então, outra estratégia que está dentro do NPMD é usar as probes para você fazer essa análise sem ficar comprometido, nem sem comprometer a sua rede, nem ficar comprometido justamente quando você está precisando da informação. E a segunda é que com a captura de pacotes, você tem os dados brutos, o que permite, numa análise forense, depois de uma falha, você fazer uma análise muito mais detalhada, inclusive a nível de aplicação. E mais ainda, você pode fornecer os pacotes consolidados para aplicações externas usando APIs dentro de um sistema que tenha a consolidação desses dados num elemento superior. Tá? Então, dá Ok. para tanto você captar dados de outros sistemas, como você passar os dados para outro sistema, analisar aquilo que não está rodando dentro do NPMD especificamente. Tem uma outra pergunta aqui. Primeiro, parabenizo vocês pela boa apresentação. Mas a pergunta é: qual é o app ou aplicativo que é utilizado para essa monitoração em tempo real? É app da própria Arcitec, tem nome, enfim. Qual é o. Vai lá, Rafa, você fala? Então, assim, a Aztec apresenta uma solução em parceria com a Viave, que desenvolveu esse hardware que faz a coleta do tráfego da rede, e em cima dessa coleta faz todas as análises de indicadores e qualidade. Tá? É uma solução, tem o nome chamado Observer, tá? É uma ferramenta própria da Viave. Ótimo. Então, era essa a dúvida, pessoal. Como é que eu chego nesse aplicativo? Qual é a especificação dele, etc. Recomendo, inclusive, que entre em contato com vocês para obterem esses dados de forma mais É, fácil. só complementando também, Dimitri, existem algumas ferramentas de NPM no mercado, né? Essa da forma como a gente falou, né, com pontuação, tal, essa é a patente da Viave, então dessa forma realmente só vai encontrar no Viave Observer. Isso não estava de forma alguma claro na apresentação. Foi excelente que isso foi esclarecido. Boa pergunta, hein? Simples, mas muito boa. Tem uma perguntinha aqui. As ferramentas de NPMD só conseguem monitorar as aplicações tradicionais de telecom, HTTP, HTTPS, DNS e tal, ou outras aplicações também?
Não, a ferramenta é totalmente customizável, tá? Ela tem já, por default, esses protocolos padrões configurados, conhecidos, mas qualquer outra solução desenvolvida internamente, né? Cada cliente tem suas soluções, também podem ser facilmente cadastradas e monitoradas na solução de NPMD. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui da nossa audiência. Primeiro, o pessoal está elogiando vocês. Excelentes apresentações. E o pessoal está conhecendo hoje NPMD e tentando visualizar a aplicação nas redes de TO de saneamento. A pergunta vem de um engenheiro da área de saneamento. Pensando numa rede integrada de TO em distribuição e AMI, formada por soluções LPWAN e redes das operadoras celulares, além de estrutura privada de RF, é possível usar NPMD e enxergar de forma transparente o que está acontecendo na rede como um todo? Sim, Olha que pergunta fácil aqui. Vamos lá. sim, É para isso, né? é possível enxergar assim, como a palavra final como um todo é muito abrangente, né? Mas a gente consegue sim monitorar todo o tráfego da rede. Quanto mais pontos de coleta distintos você tiver na rede, você vai ter mais detalhes de como esse tráfego está se comportando dentro da sua rede. Mas respondendo diretamente, a resposta é sim. A gente consegue monitorar sim qualquer nível de rede. Enfim, o pessoal que estiver interessado tem que entrar em contato diretamente ou com a Astec, ou pode entrar em contato com a UTCAL, os nossos associados. Nós certamente teremos o prazer de auxiliar e, de repente, até promover alguma discussão maior sobre o tema. Eu tenho mais uma. Deixa eu ver aqui. Aqui, quando bate assim um pim, é porque chegou uma pergunta. Esse aplicativo fica na nuvem ou posso instalar no servidor próprio? Excelente pergunta. Quer Vai lá, responder, Rafa. Vinícius? Não, não. Ah, brilha lá. Não, tudo bem. Nós temos a solução tanto para nuvem quanto em servidores de mercado e temos a solução em hardware próprio, tá? A diferença aí vai dentro da capacidade de cada um dessas soluções, tá? Dentro da nuvem você consegue capturar tráfego virtualmente, não é nenhum grande problema. Agora, o grande comparativo entre um hardware próprio, né, um hardware de mercado, versus o hardware que a própria Viave desenvolveu para a solução Observer, é que o hardware que foi desenvolvido para a solução foi desenhado para uma alta capacidade de processamento. Então, dificilmente os testes que a gente já fez, inclusive com o Gartner, comprovam que em hardware de mercado você acaba tendo uma chance de perda de dados, né, durante o processo de captura e análise maior do que dentro de um hardware feito especificamente para uma solução. Ok. Gente, eu vou ficar por aqui porque estou começando a receber mensagens do tipo: obrigado, parabéns ao TCAL pela organização e os profissionais pela apresentação. Acho que isso é um sinal de que nós passamos de uma hora e que vocês atingiram o objetivo de apresentar a ferramenta e que está todo mundo satisfeito. E se precisar de dados adicionais, vão se dirigir a nós, a vocês ou até ao TCAL. Eu agradeço muito a participação de vocês. Vocês podem se dirigir, ainda temos 57 pessoas ouvindo a gente, já tivemos mais de 70, então foi muito bem recebido o tema. Podem se despedir que está na hora de encerrar. Muito parabéns. Legal. Obrigado a todo mundo que deixou aí, que deixou as perguntas, que acompanhou.
Mais uma vez, a gente fica à disposição aí para receber qualquer tipo de solicitação por e-mail ou por telefone. Obrigado, pessoal. Ok. E Gente, obrigado, Cristiano. de minha parte também, muito obrigado. Obrigado e parabéns, Dimitri, pela sua eterna simpatia, eficiência e cordialidade, tá? Obrigado ao UTC Cristiano, você e não vale obrigado. que você, no tempo que você estava lá na Wandergoltemann, eu também estava indo lá para a Alemanha visitar. Então, esse É negócio mesmo, de rapaz. dinossauro não dá. Não, mas, poxa, você, com a sua cordialidade, objetividade, concisão, é fantástico. Eu admiro muito a sua pessoa e admiro também a todos os que nos acompanharam durante essa tarde e um agradecimento pessoal. Eu sei que participar de uma coisa como essa é um tempo que está sendo consumido das atividades de vocês. Eu espero que o investimento de tempo tenha sido bom. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Rafael. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau. Sim, tem um aviso aí para todo mundo. Nós temos um evento online, um summit online agora, dia 30 de agosto a 3 de setembro, a semana inteira, de tarde, 2 horas e meia de painéis especiais de interesse das empresas utilities, elétricas, água, gás. Por favor, preste atenção, porque temos temas extremamente interessantes de telecomunicações, segurança cibernética, IoT, mas temos temas novos, temos temas como startups, temos temas relacionados a ESG, questões ambientais, como a tecnologia pode ajudar nas questões ambientais. Eu não posso esquecer de falar disso, que todos vocês estão convidados e vai ser um grande evento. Aprendemos a fazer eventos virtuais nesse 1 ano e meio já. Um abraço, gente. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau.